Bem-vindos ao podcast Segura esse BO por Bruna Osterman. Sim, é um trocadilho de boletim de ocorrência com as minhas iniciais. E esse é o momento para a gente falar dos problemas da vida, se expor, contar vulnerabilidades, medos, mostrar os grandes miseráveis que podemos ser. Porque a internet já tem muita vida perfeita e a gente está aqui para ser real e falar palavrão. Segura esse BO! O participante de hoje é Irapuã Santana, doutor em Direito, colunista do Globo, procurador em Mauá, que é um ícone das ideias liberais e progressistas. Eu não tenho roupa nem vocabulário chique o suficiente para ser amiga dele, mas sei lá por que diabos ele resolveu me seguir nas redes sociais e agora estamos aqui. Oi! Oi, Bruna, tudo bem? Obrigado aí pelas palavras, né? Nada disso, né? Pelo amor de Deus, estamos juntos aí sempre. Até Não, porque você é o ícone do Instagram do CNN, né? Então, não sou ícone, não sou ícone. Eu tô tentando ser ícone, fazendo esse podcast, convidando pessoas icônicas para o quê? Roubar um pouco do brilho delas para mim, entendeu? Para ver se elas me iluminam também. E você é um desses. Vamos lá, então. Irapuã, eu quero começar contigo fazendo um dos nossos quadros, porque aqui não tem muita regra, não. E aí eu achei que pode ser interessante começar com o quadro para dar uma quebrada, porque, para quem não sabe, eu e o Irapuã... Ninguém deve saber, né? Na verdade. Eu e o Irapuã, a gente se conhece por meio de redes sociais, mas é a primeira vez que a gente está conversando assim, né? Não é ao vivo, sim. A gente preferia estar num bar, mas a gente está aqui respeitando a pandemia e a quarentena. Então, para dar uma quebrada, assim, na nossa falta de intimidade, talvez, embora a falta de intimidade nunca tenha sido um grande problema na minha vida. Tu tá aí num lugar incrível, né? Acho que tu deve ter suado muito para chegar lá. E aí, certamente, desse lugar incrível, muita gente, como eu, que estou aqui gravando meu podcast contigo, tenta sugar um pouco. Mas qual é a ideia desse Sou legal, não tô te dando mole. É uma folga, uma situação que tu tá ali sendo legal mesmo com a pessoa, tu dá a mão, ela já quer o braço, tu dá o braço, ela já quer teu corpo inteiro. Geralmente o pessoal quer consulta grátis, né? E isso, eu tenho uma dúvida. E aí a dúvida é super cabeluda, sabe? E eu fico assim, cara, olha, para eu responder isso, eu tenho que pesquisar. E para eu ter que pesquisar, eu vou ter que cobrar, sabe? E às vezes eu acho engraçado porque a pessoa começa com uma dúvida pequena e que dá para responder tranquilamente. E aí o negócio vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí fica assim, cara, vamos com calma aqui. Né? Isso aqui demanda trabalho, demanda estudo e tal. Então, isso já aconteceu algumas vezes de eu perguntar até indiretamente. Então, qual é o seu orçamento para esse tipo de trabalho, né? E já aconteceu algumas vezes, sim, de eu responder alguma coisa, tipo, na broderagem, e aí a pessoa continua perguntando e aprofundando o negócio. Eu fico, cara, você está querendo um parecer, né? Um parecer eu tenho que cobrar. Então, assim, era uma coisa até que antigamente eu não fazia muito, eu sempre respondia de boa, eu fazia tudo de graça, mas depois que eu tive a minha filha, eu falei, não dá mais, eu preciso fazer as comprar coisas, fralda, né? pessoal. A broderagem não está ainda sendo aceita como pagamento de fraldas. Eu vivo um pouco isso quando as pessoas me pedem assim, quem sabe tu me consegue uns contatos, tu fala com alguém da imprensa para sugerir essa pauta aqui e tal. Eu digo, olha, meu amigo, isso existe um jornalista que faz, o nome dele é assessor de imprensa, e você pode contratar. Eu normalmente até mando alguns assim, mas isso me fez pensar agora se de repente essas profissões na área de humanas, às vezes as pessoas não se passam um pouco nesse sentido por achar que Bruna, tu pode escrever um texto para mim, como se escrever um texto não fosse justamente o meu trabalho, como ter uma posição sobre uma situação jurídica não fosse o teu trabalho. O que acontece, o que eu acho assim também acontece com médico, né? Com Isso nutricionista, me passa uma dietinha com médico, pô, eu tô com um negócio aqui, o que será que pode ser, né?
E assim, quando caiu a minha ficha, eu tô tentando emagrecer, estou conseguindo, graças a Deus. E aí eu tô em contato com uma nutróloga, e aí eu estava falando com ela as coisas, eu falei, olha, está acontecendo isso e isso, o que pode ser? Ela, então, vamos marcar uma consulta que a gente pesquisa exatamente isso. Eu falei, beleza, vamos fazer. Né? E eu já tinha pago a consulta antes e paguei de novo para ver o que podia ser que estava rolando, né? Tu mesmo, meio Então, involuntariamente, estava sendo um pouquinho folgado ali, tirando. porque ela falou assim: olha, qualquer dúvida que você tiver, você me fala. Eu falei, beleza. Aí quando ela falou, pô, paga, vamos marcar a consulta que eu preciso pesquisar o que está acontecendo. Eu falei, beleza. Aí eu falei, pô, se eu tenho que pagar a consulta para saber o que está acontecendo com alguma coisa da minha saúde, por que a pessoa não pode pagar a minha consulta também, sabe? A É, gente até, assim, a gente até faz, tipo, se a pessoa é mais pobre, faz de graça, ou faz um preço mais em conta, alguma coisa assim. Mas, né, a consulta, um parecer, essas coisas, né, valem dinheiro. Então, com é certeza. complicado. E quem vê essa pessoa assim, hoje em dia tão capitalista, não imagina que Irapuã vem de uma realidade muito diferente, né, Irapuã, que tu me contou ali. Tu acha que essa questão de tu vir de uma realidade que é de pobreza, né, te faz ter uma outra visão também do dinheiro, do valor do dinheiro? Cara, faz, mas outro dia eu tô olhando um pouco sobre isso, porque muita gente que tá passando pela mesma coisa que eu. A gente tem ganhado dinheiro, mas o dinheiro não dá. Assim, e aí eu vi que isso é uma coisa da galera que é a primeira geração da família que está começando a ganhar dinheiro. E aí você vira o esteio da família e você não sabe direito o que fazer com a grana e acaba não tendo uma visão para o futuro, né? E aí tem até um livro chamado Escassez que fala um pouco sobre isso. A nossa cabeça fica muito imediatista. Então, ao mesmo tempo que a gente dá muito valor para o dinheiro, a gente meio que também não sabe muito o que fazer com ele. Então, é uma coisa que eu estou tentando ajustar hoje em dia. Estou com uma consultora financeira para me ajudar com essa parte de educação econômica, de educação financeira. E porque, assim, sempre acontece alguma coisa. Minha mãe precisa de um remédio. Minha mãe precisa ir no médico. Vamos, tá bom, vamos lá. E, tipo, mas isso aqui vai tirar da onde? Depois eu corro atrás de ganhar mais dinheiro e trabalho mais, não tem problema. E aí tem essas questões. Mas é muito diferente, porque uma das coisas que eu não estou acostumado a fazer e estou me pressionando a fazer é justamente cobrar, né? Porque eu geralmente eu cobrava barato, assim, as coisas, tipo, quando eu era mais moleque, eu fazia trabalho das pessoas por R$ 10, assim. E Uhum. aí era o dinheiro do lanche, era o dinheiro do videogame para alugar, né, o videogame e tal. E aí agora, quando as pessoas vêm pedir as coisas, eu geralmente falo, beleza, isso é tranquilo para mim, mas isso vale dinheiro, porque isso é tranquilo para mim porque eu estou estudando há milênios, sabe? Então eu tenho que fazer isso. Tu sabe que esses dias eu me mudei há pouco e aí a minha mãe é arquiteta, ela tem vários contatinhos nesse meio que tem uns preços assim mais acessíveis e por conhecer ela há muito tempo. Uhum. E aí ela chamou um eletricista para vir aqui na minha casa e ele cobrava R$ 120 a visita, né? E instalava várias Uhum. luminárias e tal. E aí um dia eu falei para ela assim, ai mãe, ele cobrou R$ 120 e ele não ficou meia hora aqui. Aí ela disse, mas tu tá considerando só o tempo que ele ficou aí, e não o tempo que ele teve que estudar para fazer isso rápido. E Uhum. como a gente... essa visão imediatista, ela é até disso, né? Como a gente não percebe que, se fosse tão fácil instalar a tomada e tal, eu teria feito isso, e não é, né? Portanto que eu não sei. Exatamente. Tu deu ali uma deixa falando que tu cobrava R$ 10 para fazer o trabalho das pessoas. Conta um pouco disso. Então, a minha família era bem pobre, a gente morava no subúrbio do Rio,
e a gente morou em Madureira, Ramos, Piedade. Em Piedade a gente morava entre dois morros, que eram até de facções diferentes, assim. E depois meu pai não teve mais dinheiro para ficar na capital e a gente foi para Maricá, que é na região metropolitana, que até veio para o cenário nacional quando o Eduardo Paz falou, né? Maricá, aquela merda. É uma merda mesmo ou não? Olha, já foi pior. Hoje em dia o prefeito lá está fazendo um bom trabalho, assim. Tá ruim, já E foi pior, então tá bom. Resumindo, é isso. exatamente isso. E assim, quando nunca me faltou comida, graças a Deus, mas para a gente fazer as coisas, né, que a gente gosta e tal, sempre faltou e tal. E porque meu pai era maquinista, né, aposentado, e a minha mãe era dona de casa. Então, assim, eu fui o primeiro da minha família a completar o ensino médio, a ir para a faculdade, mestrado, doutorado. Então, foi com muito sacrifício deles, principalmente, que isso aconteceu. E aí eu ia tentar ganhar um dinheirinho assim para passar o fim de semana ir na praça, né? Que tinha esse negócio de cidade interior, de ficar fim de semana na praça e tal, comer um cachorro quente. E aí eu cobrava esses R$ 10 ou por aula particular, ou então para fazer o trabalho das pessoas. E eu também fui ajudante de garçom na praia, que era o que a gente chamava de sobe e desce, que a gente pegava as coisas na cozinha e entregava para o garçom ir para a mesa. Né? Então, que era R$ 20 por dia. E aí foi um aprendizado muito bacana, assim, de economia e tal. E uma das coisas que eu acho que foi bem legal, assim, foi que uma vez eu falei, poxa, um dia eu vou vir aqui como consumidor, né, de patrão e tal. E o dia que isso aconteceu foi maneiríssimo, assim, É. porque E foi o restaurante uma ainda tinha o conquista mesmo pequena, assim, mas dono? foi uma Como é que... conquista grande. Não, conquista incrível. Tu falou, tu encontrou alguém do teu tempo ali? Cheguei a falar que o dono era da Barracuda, né? Cheguei a falar com ele e aí ele ficou feliz pra caramba, né? Que a gente tinha crescido e tal. Foi bem legal, assim, porque eu era muito moleque, eu tinha uns 14, 15 anos, quando eu estava de sobe e desce lá e tal. E aí depois, né, já trabalhando, já com uma certa... Ainda não tinha furado o bloqueio, mas já estava ali trabalhando, já ajudando em casa, então já sobrava um pouquinho mais de dinheiro. E aí já dava para poder ir fim de semana ficar no quiosque, né, ao invés de ficar na barraquinha, assim, na canga. Tem tanta coisa que eu quero te perguntar que eu já tô ficando nervosa aqui que não vai ter tempo suficiente. Tu falou ali da questão de morar entre dois morros e no Rio de Janeiro. Eu acho que em várias cidades, né, são assim, mas o Rio de Janeiro ele é muito marcado por essa coisa da disputa de facções. Como é que foi tu viver nessa situação? Cara, é o estado paralelo, assim. As regras são as regras da facção criminosa que você está ali adstrita, né? Então, assim, uma das coisas até que me marcou muito nessa época da Piedade foi que o meu pai tinha comprado uma bicicleta, que eu tinha ganho uma bicicleta da minha madrinha com uns 3 anos. Aí eu já estava com 10 e estava com a mesma bicicleta. Aí meu pai foi e comprou uma outra. E eu comecei a brincar com ela e tal um dia. E aí, no dia seguinte, meu pai falou assim, não, a bicicleta quebrou. Aí eu, mas como quebrou, pai? Eu tava brincando com ela, tava andando com ela, não sei o quê. Não, tá quebrada. Eu, tá bom. E aí, anos depois, a minha mãe veio falar para mim que um dos traficantes foi falar com meu pai. Ele falou, olha, tio, eu chamava ainda de tio e tia. Aí, olha, tio, a gente viu o garoto andando de bicicleta e tal, e a área não tá legal, porque a gente está em disputa de território e tal, não sei o quê, e tá uma galera estranha rodando aqui também. Então, deixa o garoto mais em casa, sem a bicicleta, porque ele pode vir a ser roubado e tal, e isso não pode acontecer e tal. Aqui na área a gente tem que ficar mais tranquilo. Eles protegiam os moradores, né? E aí tem até uma outra história que é engraçada, que teve uma vez que picharam o muro lá de casa e não podia ter pichação da mesma galera.
E aí a minha mãe reconheceu a pichação de que era o irmão do chefe do tráfico lá. Aí ela encontrou com ele na rua, assim, começou a bater nele. Aí falou: eu vou falar com o teu irmão que você pichou lá em casa. Ela foi revoltada. Então, assim, é uma história muito maluca. Eu falei: mãe, mas o cara era o irmão do chefe. Ela mas a casa era minha. Quando foi para defender a sua família, ela foi lá e ó. Mas, assim, tem muito disso, assim, de falar, olha, não anda a partir de tal hora porque não tá legal, ou avisar certas coisas, assim, né? Era realmente um estado paralelo. Ainda não tinha, na época, milícia, essas coisas, assim, né? Que piorou bastante depois que a gente saiu de lá, inclusive. Teve muita gente que morreu, que foi presa depois, lá era assim, a gente brincava muito, eu era bem menorzinho do que o restante do pessoal. Eu morei na Piedade dos 4 aos 12. Então, foi de 90 até 2000, mais ou menos. 2000, 99, 2000. Então, assim, e tinha muita gente que era de muitas idades diferentes, assim, tinha muito adolescente, tinha muita criança e tal, e foi todo mundo crescendo junto. Obviamente, teve gente que se perdeu, né? E, assim, dessa galera que andava junto, teve muita gente que morreu, né? Que foi presa e tal. E depois que a gente saiu de lá, as coisas pioraram bastante, o pessoal falou. Caraca. Uma coisa que passou aqui pela minha cabeça quando tu contou essa história do teu pai, como a realidade é muito diferente, né? Enquanto o desafio de pais, assim, de classe média, de pessoas brancas, é enganar os filhos, dizendo que o Papai Noel existe, né? O dos pais de uma comunidade, de uma favela, é enganar os filhos tentando dizer que o tráfico não existe. Uhum. Né? Para a gente ter um paralelo assim de como já criança já é difícil quando a pessoa vem dessa realidade, né? Assim, eu sabia que existia uma organização e tal, mas eu não sabia como funcionava, né? Tu não sabia que a tua vida estaria em perigo dando rolê de bicicleta. Exatamente, não tinha a menor noção disso, assim. Mas mas ter esse estado paralelo, né? Essa organização paralela é uma coisa muito louca, né? Quando a gente para e pensa assim. Aí, às vezes, a minha mãe até fala: eu tenho saudade daquela época. Eu falo: mãe, como assim? Mãe? Ela, não, porque todo mundo era muito unido e tal. Mãe, pensa, mas não fala em voz alta, mãe. Eu falo: todo mundo era muito unido, não sei o quê. Mas eu falei: mesmo assim, né, cara? A gente tinha que ficar regulado pelo tráfico, cara. Isso é surreal. Ela, mas o tráfico não fazia mal pra gente. Então, não tem como tirar essa questão da realidade, complicado. A gente sabe que existe muito um debate, especialmente assim, acho que até ideológico, sobre pessoas que não têm oportunidades, as mesmas oportunidades que as outras, e que, mas é só se dedicar, é só focar, é só estudar e tal. E eu acho que, embora tu seja talvez um grande exemplo de que o foco, o estudo é um caminho para dar certo, tu enxerga que não é só isso, isso, né? Como tentar explicar isso para as pessoas? Olha, é uma missão muito difícil, né? Mas o que eu costumo dizer é que as pessoas que se destacam, elas têm, primeiro, são pouquíssimas, né, que conseguem furar esse bloqueio, furar essa bolha. E quando elas conseguem furar essa bolha, elas fazem tanto esforço que elas chegam a ficar meio quebradas até, sabe? Elas não chegam no mesmo patamar das outras pessoas que sempre tiveram naquele espaço. Então, é uma coisa que é muito difícil a gente mostrar isso, né? Porque você tem que ficar. Eu até vi uma reportagem do Emicida falando que é como se alguém estivesse te empurrando do penhasco e aí você consegue
pô, subir, se agarrar e tal, volta e falar, só se esforçar que tá por aí, tá tudo certo. Né? E aí eu até escrevi sobre isso no Globo, para falar que, por exemplo, tem um terço do salário, da diferença salarial entre homens e mulheres que não é explicado por nada. Né? Então não é só se esforçar que você vai conseguir ganhar a mesma coisa. Tem que ser um homem branco, sabe? Não é à toa que é o homem branco que fica como a régua, né, de atingir. E, além disso, você tem outro fator de vulnerabilidade que é da questão racial. Então, é muito complicado, porque você tem que ficar furando o bloqueio da pobreza, o bloqueio do racismo, o bloqueio do machismo. E para conseguir fazer isso, você precisa de um esforço sobre-humano até, né? E quando você consegue, você ainda precisa mostrar que você está merecendo estar ali todo dia. Ainda tem essa outra questão também que é muito complicada. E isso cansa muito, sabe? É um negócio assim que geralmente eu nem paro para pensar muito, Bruna, porque isso desanima bastante, assim. Então, na verdade, o que eu tento fazer é mostrar algumas pesquisas, né, e tentar trazer isso de uma maneira mais simples, mas também, de repente, mostrar, poxa, Irapã, você conseguiu furar esse bloqueio. Tá, mas eu demorei muito mais tempo para furar o bloqueio e eu parti de muito mais lá atrás, sabe? Eu tive que me esforçar muito mais do que o restante das outras pessoas. Assim, quando eu entrei na faculdade, o pessoal estava indo para a terceira língua. Até hoje eu não consigo falar inglês direito, sabe? Então, é um negócio que fica assim, velho, é complicado. Quando eu fui para Yale, cara, eu falava igual o João Santana, sabe? E eu ia But the second time I have control the match. E eu começava, eu falava do meu jeito e eu ia tentando e me expressando até que eu, no final do intercâmbio, assim, eu estava falando direitinho. Mas é um negócio que é muito complicado. Então, por exemplo, quando eu comecei no mestrado, no primeiro dia o professor falou assim, olha, se vocês não sabem falar ou ler italiano e francês, podem desistir do curso. Se vocês não quiserem desistir do curso, vão para a Aliança Francesa ou para o Centro de Cultura Italiana. Eu não tinha o menor dinheiro para essas paradas. Aí o que eu fiz? Google Translator, sabe? Eu pegava os textos, Google Translator e ia dando do meu jeito. E foi muito complicado isso. Tem um outro negócio que eu acho que é uma ilustração muito boa, que na seleção final do mestrado, da entrevista, era todo mundo branco de terno escuro e eu preto de terno claro. Todo mundo com iPad, tablet, não sei o quê, e eu com uma folha com 3 folhas de papel rabiscada, falando do que eu estava querendo pesquisar, sabe? Essa imagem assim ficou muito na minha cabeça. Então, é complicado quando você fala, é só se esforçar que você consegue. Cara, não, porque você tem que lutar com outras forças tão grandes que é muito complicado. E eu ainda me considero um cara muito sortudo, sabe, Bruna? Porque, apesar dos meus pais eles serem muito pobres e tal, e não terem instrução, eles sempre foram muito unidos, assim, na educação, sabe? De me dar força. Então, assim, eu estudava sozinho porque os meus pais já não entendiam mais o que estava acontecendo no colégio e tal, o que estava sendo ensinado e tal. Mas eles falavam, cara, você tem que estudar, que a única coisa que a gente pode deixar para você é o estudo. Então, meu pai se esforçou muito para conseguir mostrar que eu ia ser merecedor de uma bolsa de estudos em colégio particular, no cursinho, né? Então, assim, ele falava, olha, esse aqui é o boletim do meu filho, ele vai trazer retorno em imagem para o seu colégio e para o seu curso, sabe? Então, ele batia de porta em porta para fazer esse tipo de coisa. E a minha mãe também, ela chegava, fazia marmita, né, fazia as coisas. Então, assim, tem muita gente que não consegue ter esse tipo de educação, né, esse tipo de cuidado. Então, eu acho que está aí a parte também da sorte, né? Tem gente que a família não é tão estruturada.
E aí, isso tem uma função muito determinante assim na minha vida, eu tenho certeza disso, sabe? O meu pai saía para trabalhar, minha mãe ficava em casa, a gente conseguia fazer isso. Mas e as outras pessoas que não tinham ali para olhar? Se a minha mãe batia no irmão do chefe do tráfico, o que, que ela não fazia comigo? Depois ela ainda fazia queixa para o meu pai e ainda ficava de castigo. Então, assim, foi uma coisa que eles sempre acompanharam muito de perto, todos dois, né? E criança precisa disso, ainda mais nesse meio em que fica muito fácil você ver que, pô, o teu coleguinha do lado que entrou pro tráfico tá ganhando tênis da moda, não sei o quê, e dinheiro, aquela coisa toda, né? A gente vê que hoje a política no Brasil, me parece que pelo menos tenta entender essa dificuldade e como não é tão simples assim furar esse bloqueio, que eu achei que bloqueio é a palavra perfeita, porque Bruna, teria usado bolha, e eu acho que bolha é uma coisa muito fácil de furar, e eu acho que é bloqueio mesmo, né? Acaba sendo uma galera de esquerda. Só que aí tu veio para quebrar todos os tabus e um cara liberal ali. Eu acho que tu tira um pouco da zona de conforto quem é liberal, porque tu traz pautas progressistas que às vezes os liberais, não sei se rechaçam, mas talvez ignorem ou talvez achem que seja muito simples. E ao mesmo tempo tu tira da zona de conforto as pessoas de esquerda porque tu defende o livre mercado, enfim. E qual é o desafio, assim, de tentar manter esse equilíbrio entre esses dois lados? É apanhar todo dia de um dos lados. Então, é porque a minha carteirinha de liberal já foi retirada algumas vezes e eu já fui cancelado pela esquerda algumas vezes também. Então, assim, é um negócio que acontece. Mas o que é, assim, para mim, né, historicamente, eu sempre fui uma pessoa de esquerda. E só que teve um determinado momento que isso não fazia mais tanto sentido assim para mim, porque eu comecei a ler um pouco do mercado popular e eu vi que foi até um amigo meu que mostrou e falou, cara, esses caras eles escrevem mais ou menos o que eu acho. E aí, porque a gente sempre fala do espantalho do liberalismo, né? Que é o cara que não gosta de pobre, que não sei o quê, blá blá blá. E aí eu vi que não é bem assim, né? Que a ideia é você ter a mesma finalidade de, pô, dar uma condição digna de vida para todo mundo, só que a questão é o caminho que você vai percorrer para isso. E aí comecei a mudar um pouco a minha ótica de visão política, de visão do mundo e tal, e olhando sempre para os dados, né? Por exemplo, pô, vai falar em capitalismo ou socialismo, aquela coisa, aquela dicotomia que se fala. E aí é ver, poxa, a partir da Revolução Industrial as coisas começaram a sair das trevas e as pessoas ganharam expectativa de vida, diminuição das desigualdades, aquela coisa toda. Não é falar assim, o capitalismo é maravilhoso, né? Tem muita coisa para melhorar, mas assim como a democracia também. A democracia é horrível, mas é a melhor coisa que a gente tem, né? Então, eu fui construindo isso aos poucos, isso deu uma mudada a partir de 2015, mais ou menos, e aí eu fui tentando enxergar a questão racial a partir dessa ótica também, né? Como é que eu consigo conciliar uma coisa e outra? E aí eu fui tentando amadurecer mesmo, parando para pensar nas coisas. E aí eu vi, poxa, o fator do racismo ele é um fator de vulnerabilidade, que você tem que trabalhar contra isso, né? Então, foi uma coisa assim que está fora da economia e, além disso, você não consegue ser completamente livre, né? Quando você enfrenta o racismo e você não consegue ter escolhas totalmente livres. Então, foi esse tipo de coisa que eu comecei a tentar resolver, porque uma outra coisa que eu penso é que se fosse fácil, todo mundo já teria resolvido todos os problemas, né? Então, assim, o que eu tento é não colocar paixão dentro
dessa forma de ver o mundo e tento racionalizar mesmo. Agora, tem vezes que eu apanho para um lado, tem vezes que eu apanho para o outro. Quando eu fui falar que o capitalismo poderia ser utilizado contra o antirracismo, me bateram de todos os jeitos, assim, na esquerda. E quando eu falo sobre meritocracia e cota racial, o liberalismo acaba comigo também. Então, é o tipo de coisa que eu estou até acostumado já, né? Acontece. A pessoa que furou o bloqueio, tomar porrada dos dois lados não é nada, né, também. Pensando... Não, mas eu não ligo para isso não, porque uma das coisas que eu penso é, poxa, se eu cheguei até aqui defendendo esse tipo de coisa, eu acho que é um lance que eu tenho que ficar fiel ao que eu penso mesmo, né? E não ficar correndo para um lado ou para o outro, fazer aceno para os lados, enfim. Tu falou ali da questão das cotas e da meritocracia. Tu é um liberal que, então, entrou na faculdade pelas cotas. E eu quero que tu tente explicar por que faz sentido a questão das cotas raciais. O primeiro ponto é que a gente não tem preto na faculdade. A gente tem preto na faculdade hoje em dia por conta das cotas. Mas aí vai falar assim, mas então você está falando que o preto ele é menos inteligente, menos capaz do que o branco. Não. A questão é que a forma como o negro lida com as instituições de educação é muito, muito diferente da pessoa branca. Porque o negro ele passa por uma coisa que se chama, dentro da psicologia social, da profecia autorrealizável, que é, basicamente, o professor ele acha que o preto não vai longe e, a partir daí, ele não dá a devida atenção para esse aluno negro. E aí, o aluno ele percebe isso e fala, poxa, se o professor, que é o professor, não está me dando bola, é porque ele deve ter razão mesmo, eu vou cagar para essa aula. Só que isso acontece com tudo. E aí, o professor, quando ele vê a nota, quando ele vê a prova, ele fala, realmente eu tinha razão. Então, aquilo que eu pensei anteriormente acaba sendo, acaba acontecendo. E isso é um fato. Já tem vários estudos dentro da psicologia social falando sobre isso. Tem até um filme que fala sobre isso, que é de um professor super conceituado na França, que ele vai para uma escola pública e tem um aluno problema que é negro. E aí eles têm uma cena que é exatamente isso. O professor fala, por que você não lê isso aqui? Não, pô, você acha que eu sou um derrotado? Então por que eu vou ficar me dedicando para isso aqui? E aí que ele se liga que, tipo, cara, isso aqui realmente é um meu trabalho fazer com que ele se interesse e tal. Então, isso é uma coisa importante. E aí tem um outro estudo também, mas esse é um estudo econômico, que mostra como alunos negros, na verdade, assim, são gêmeos de cores diferentes e vindos de casais interraciais, né? E aí mostra como é a relação do gêmeo negro, do gêmeo branco, ou mais claro, com as estruturas sociais. E aí mostra que o gêmeo mais claro, apesar de ter a mesma criação, apesar de ter o mesmo ambiente, ele tem uma vida mais tranquila do que o gêmeo mais escuro, né? Então, isso tudo interfere dentro da nota da vida da pessoa, né? Da vida escolar e tal. Tem um outro estudo também mostrando que, para matemática, geralmente professores arredondam a nota para baixo de alunos negros e arredondam a nota para cima, ou consideram algumas coisas positivamente para alunos brancos. Então, assim, se para matemática isso acontece, que dirá para as outras ciências, sabe? Que não são exatas. Então, assim, esse tipo de coisa mostra que é preciso fazer com que é preciso tentar equalizar as chances da gente ingressar na faculdade. E, para além disso, nós temos a ideia do combate ao racismo, né? A partir da ideia dele de estar fora, né, da sociedade, no sentido de que as pessoas negras não estão na medicina, no direito, na engenharia e tal.
Então, você tem que formar esses profissionais para criar uma massa crítica, para que aí eles possam se destacar e tudo mais. E, por fim, tem a chamada dívida histórica que existe, sabe? É só a gente parar e pensar em duas coisas. Primeiro, que já existiu cota para branco, que é a lei do boi, né, que foi agora, na ditadura, década de 70, que era filho de fazendeiro, tinha vaga para isso, nas faculdades. Filho de militar pode entrar em escola militar também. Então, isso a gente tem até hoje. E, além disso, tem um outro fator que eu acho que é o mais relevante, que é a gente comparar como o negro foi tratado a partir da escravidão com o imigrante europeu. O negro ele tinha a lei de terras, né, de 1850, que falava que só poderia se adquirir terras mediante a compra. Então, vamos dizer que o negro ele juntava dinheiro a vida toda para comprar alforria. Com que dinheiro ele ia comprar a terra dele? Não tinha. E o imigrante europeu, quando veio para cá, todos eram muito pobres, foram muito explorados, mas eles vieram com a passagem de navio paga pelo Estado e um título provisório de propriedade que poderia ser transformado em definitivo mediante trabalho. Né? Então, a forma como o Estado trabalha e trabalhou, né, nessa época para tratar diferentemente brancos e negros mostra que a gente precisa ter uma espécie de reparação agora. Né? Então, se a gente teve o acesso à propriedade, a liberdade e a educação vetados, que são 3 pilares do liberalismo, né? A gente precisa ter esse acesso agora. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí, resumindo muito. Assim. Não, foi muito bom. Foi o que eu achei, assim, que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Às vezes, realmente, a nossa bolha... Às vezes não, sempre a nossa bolha é um negócio... que tu falou ali das questões da psicologia social, de como a gente sabe, quando a gente fala em racismo estrutural, são coisas que não são palpáveis, né? São coisas que estão aqui dentro. Mas ok, agora vamos falar o quê? Besteira! A gente falou muita coisa séria, a pessoa pensando assim, eu fui ouvir esse podcast achando que eu ia me sentir melhor, tô me sentindo um lixo. Qual o próximo quadro? BO repetido não completa álbum. Eu quero que tu me conte alguma coisa que tu tá cansado de dizer. Deixa eu pensar aqui. Na verdade, tem essa questão da meritocracia e cota racial, que as pessoas sempre perguntam, né? Ou seja, eu fui uma chata hoje. Não foi chata, porque a gente não falou de meritocracia. Tá, mas a cota racial eu fiz aqui tu fazer todo um... Gente... Não, mas tem que falar, ué. Mas o que eu acho que Ou me seja, enche mais o saco o próprio podcast acabou de ter um duplo twist carpado e falamos mal de mim. Mas vamos lá. Mas o que mais me pergunto é a diferença entre racismo e injúria racial. E isso é um saco. Tá ótimo, tá bom. Esse BO, vamos usar esse apenas na edição, aquelas que quer fazer uma pequena censura aqui, a crítica que rolou minha pessoa. Não teve crítica. Irapuã, não sou metido, eu só tenho miopia. Qual é aquele julgamento que fazem de ti sem te conhecer? Eu não sou isso, entendeu? Eu só tenho miopia. Então, as pessoas acham que eu sou um cara muito sério. E eu não sou nada sério. Então, assim, as pessoas acham que eu sou um cara muito sério, muito chato, que só fico falando sério e coisas pesadas e tal. E, na verdade, o pessoal fica surpreso quando eu falo que eu escuto samba, que eu escuto funk, que eu sei dançar, essas coisas assim. E aí, falo, mas como assim? Pô, existe o Irapuã profissional e existe o Irapuã normal, né? Então, é uma das coisas até que eu gosto muito de fazer,
de quando eu vou para o Rio, é encontrar os meus amigos, assim, que aí eu largo o celular para lá, não mexo e fico só bebendo e zoando todo mundo. E eu sou uma das pessoas que mais zoa dentro dos grupos. Então, assim, o pessoal às vezes não tem muita noção disso, porque eu estou sempre falando de coisa séria. Muito bem. E agora vamos para o último quadro. Se conselho fosse bom, era vendido no Instagram. Eu quero que você dê algum conselho. Vamos, assim, considerar que não me pergunte mais sobre cotas raciais. Foi o conselho que tu deu para mim, eu já entendi. Mas eu quero um conselho geral, assim. Pode ser relacionado a qualquer coisa, um livro que tu acha importante ler, votar em alguém em 2022, o que tu quiser. Esse momento é seu. Cara, eu acho que eu estou num momento hoje em dia de tentar cuidar de mim, assim, né? Para tanto de saúde, questão física, questão mental. Então, uma coisa que eu tenho gostado muito tem sido de fazer terapia. Então, quem puder, faça terapia. Tem sempre gente que faz de graça, ou que tem preços populares, né, nas universidades, tem organizações que fazem. E, cara, é muito importante para a gente continuar sempre produzindo bem e crescendo. Então, assim, é uma coisa que tem me ajudado muito e que eu raramente falo sobre isso. Então, façam terapia. Já vamos marcar o próximo para você falar disso. Eu acho que homens têm muita dificuldade também em ver a terapia como uma possibilidade. Acho que homem é mais fechado, pelo menos no meu círculo, assim, eu falo pro meu marido, às vezes, por que tu não faz terapia? Ele nem me responde mais. Ele já nem me responde. Ele já manda perdida, eu já fico ali falando sozinha e beleza. E muito ainda hoje a gente ouve assim, eu não sou louca. Aí quando a pessoa diz isso, eu falo só pra pegar na ferida e digo assim, querido, eu faço 6 anos e também não sou louca. Quer dizer, eu sou um pouco louca, mas também... Quem não é um pouco louco? Né? Médico e louco, né? Todo mundo tem um pouco, é isso aí. Irapuã, muito obrigada pelo teu tempo, tá? No fim, nem falamos muito palavrão. Eu achei que ia estar aqui com um carioca que ia mandar vários merda, vai a merda, sei lá, puta, não sei. Eu não sei qual porra. Então tá bom. Caralho, entendeu? A pessoa veio aqui, eu disse que eu não tinha um vocabulário muito bom pra chegar no seu nível, mas aí a gente fez o quê? Veio pro meu nível e tá tudo bem. Eu achei que foi muito legal, muito importante. Eu acho que o mundo precisa, assim, de mais pessoas como você pra gente ter mais visões também, né? Porque eu acho que às vezes a gente simplifica demais as coisas e o mundo é realmente muito complexo. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço o convite, fiquei feliz pra caramba com o convite de participar do seu podcast, desse seu projeto. Espero que ele tenha bastante sucesso. E é isso aí. Quando precisar, pode me chamar e contar comigo. A próxima vai ser sobre terapia, mas pro meu podcast bombar, tu vai ter que fazer um compromisso aqui de que tu vai compartilhar no Twitter. Pelo menos a nossa... Claro! Com certeza. Porque eu tô chamando as pessoas, como eu falei, eu tô sendo bem sincera, chamei porque eu quero surfar na onda da pessoa, entendeu? Não, e eu surfo na sua, um surfa na onda do outro e por aí vai. As ondas, Exatamente. Tchau. Tchau, Bruno. Segura esse BO.